E aí, família Zoeira do Fogão, tudo bom com vocês? Meus filhos, eu espero que sim, comigo está tudo ótimo. Antes de eu botar a matéria aqui sobre a vitória do Botafogo ontem, o vídeo de hoje é patrocinado pela 1xBet, a maior casa de aposta do Brasil e do mundo, patrocina nada mais, nada menos que o Barcelona e outros clubes de futebol. E com boas-vindas, tem bônus de até $300. Se você usar o cupom Zoeira1x, você dobra o valor da sua primeira aposta. Hoje tem bastante campeonato brasileiro ainda. Hoje tem Grêmio e Palmeiras, tem Bahia e Juventude, tem Corinthians e Vitória. Então, para você, tem Fluminense Internacional. Não perca tempo, vai na 1xBet. Lá não é só futebol, não. Tem outros esportes, tem cassino para você se divertir. Lembrando, tem que ter mais de 18 anos, tá? Bom, e você recebe tudo via Pix rápido e seguro. Eu vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário. E lembrando que quando você entra no link, você também está ajudando o canal da Zoeira. Bom, dito isso tudo, agora sim, vamos para a matéria de hoje. Jogo em que a arbitragem foi questionada, né? Mas, enfim, o Matheus Ponte garantiu a vitória do Botafogo sobre o Cuiabá. Botafogo que com esse resultado está na vice-liderança do Campeonato Brasileiro, esperando os resultados de Palmeiras e Bahia para entender em que posição vai terminar nessa rodada. Ontem terminou o jogo antes do Flamengo, né? O jogo foi das 7 horas. Ficou secando, mas o Flamengo abriu vantagem logo, né? Então já deu para perceber que não dormiria na liderança. Esse gol do Cauê, né, que é um menino da base do Botafogo e que está tendo novamente essa oportunidade. O Arthur Jorge ontem construiu um time com muita pegada no meio de campo. O trabalho do meio de campo do Botafogo ontem foi muito importante sem a bola. O Marlon Freitas, o Gregory e o Cauê tiveram um trabalho ali de dar muita segurança e de oferecer muita dificuldade ao Cuiabá com a bola no pé. O Cuiabá teve mais a posse, o Cuiabá buscou ali a troca de passe no campo do Botafogo, mas sem penetração. E esse gol freou aquele ímpeto inicial do Cuiabá quando joga em casa, né, de tentar logo fazer o gol. Um gol muito importante. O jogo ia caminhando no primeiro tempo com um certo controle do Botafogo. Esse controle tático, né, um controle muito mais imposto por uma questão defensiva. O Botafogo também encaixava poucos contra-ataques. Até teve um muito bem feito que o Eduardo colocou o Júnior Santos na cara do gol, o Júnior Santos perdeu. Eduardo fez mais uma vez um trabalho muito importante nessa transição entre o poder de marcação do meio de campo e o cara que alimenta, tem a capacidade para alimentar os homens de frente mais rápidos, o Luiz Henrique e o Júnior Santos. Mas essa bobeira do Lucas Halter, foi um pênalti bobo, muito bobo, cometido em cima do Pita, deu vida novamente ao Cuiabá, ao ponto do Cleison perder esse gol inacreditável. Inacreditável. É um dos gols mais perdidos aí do Campeonato Brasileiro até agora. O Pita ganha novamente do Halter, o Halter vai mal na jogada e o Cleison joga essa bola para fora. Para mim, esse lance é indiscutível, gente. Não tem como você analisar essa imagem, eu penso assim, e não aplicar o cartão vermelho. É uma entrada desproporcional, força desproporcional, imprudente, fora da linha da bola, completamente distante da bola e quase que arranca a perna do Felipe, né? Foi o Felipe Augusto. Quase quebra ali a perna do Gregory. Não entendo não entendi por que não houve revisão, não houve, foi só aplicado o cartão amarelo. Mas o jogo no segundo tempo ele foi muito mais físico. Se no primeiro tempo ele foi muito mais um jogo tático, né, do Cuiabá tentando entender como furar um sólido do Botafogo dentro de campo, no segundo tempo foi um jogo físico, totalmente físico, de muita disputa por espaço, principalmente no meio de campo, até uma certa pobreza de argumentos ali, muita bola longa, muita bola pelo alto e o Botafogo acabou fazendo o gol da vitória num lampejo do Júnior Santos, que até então não vinha bem na partida e teve uma jogada individual, arrancou um chute de fora da área. O Walter, na minha opinião, poderia ter espalmado de maneira diferente, porque ele espalma justamente para uma região perigosa ali do campo, e o Matheus Ponte vem de trás e faz o gol da vitória do Botafogo. Não foi no jeito, foi na força. O Botafogo arrancou uma vitória importantíssima para seguir nessa atuada do Flamengo. Seguir numa briga, está muito vivo nessa briga pela liderança, pelo título. O Botafogo faz uma campanha também consistente. O trabalho do Arthur Jorge, assim como outros, é um trabalho recente, mas que parece já que tem um longo período, né? Porque o entendimento foi muito rápido dos jogadores. Depois de uma pequena bateção de cabeça no início, em que ele acha que foi meio assodado ao querer colocar logo em prática aquilo que ele pensa de futebol ofensivo, 4 homens de frente, e ele tomou um susto com os primeiros resultados, porque houve ali uma dificuldade do Botafogo de se adaptar, deixando um vazio no meio de campo, dando muita liberdade para o adversário.
Quando ele conseguiu esse encaixe, o entendimento veio rápido também. E hoje a gente vê um Botafogo mais equilibrado, um Botafogo que sabe usar o seu espaço no meio de campo. Acho que ainda falta um acerto do lado direito entre Júnior Santos e Luiz Henrique. Em alguns momentos dá a impressão de que um tira o espaço do outro, mais o Luiz Henrique tirando o espaço do Júnior Santos, o que é ruim para o Botafogo, quando o Júnior Santos joga muito longe da sua zona de conforto, porque ele, ofensivamente, é o jogador que mais rende, que mais entrega resultado. E quando você tem que deslocar, e ontem ele fugiu bastante para a direita para abrir o corredor para o Luiz Henrique, e ele também faz o papel de cair pelo meio. Depois entrou o Tiquinho Soares, deu uma reajustada nisso. O Tiquinho Soares entrou mais centralizado, aí o Luiz Henrique saiu do campo, saiu de jogo, foi retirado. E o Júnior Santos pôde ocupar mais o lado direito, onde ele gosta. Foi justamente por onde saiu a jogada do gol da vitória. Então, só esse pequeno ajuste, porque o Luiz Henrique, ele ainda não rendeu o que muitos esperam dele. O que eu, particularmente, e não é engenheiro de obra pronta, é a gente analisar o histórico, a carreira de um jogador jovem, né, que ainda não teve o papel de protagonista na sua carreira. E que veio para o Botafogo e foi depositado no colo dele esse papel, por ser a contratação mais cara da história. O cara não tem culpa, né, da avaliação do mercado. Se o mercado colocou ele como o mais caro da história do Botafogo, se o John Textor enxergou dessa maneira, ele vai entregar aquilo que ele normalmente vem entregando ao longo da carreira. Ele pode evoluir como jogador, não tenho dúvida nenhuma disso. Mas ele é um jogador ainda com uma margem enorme de evolução. Ele não é ainda esse protagonista que a torcida do Botafogo construiu quando ele foi contratado, no meu entendimento. É uma avaliação minha, não obrigo ninguém a pensar como eu. Mas eu estou só olhando para a carreira do Luiz Henrique, né? O que ele construiu até agora, ele está sendo bem coerente no Botafogo. Não está fugindo muito ao que ele já fez na carreira. Então é isso, é um jogador que vai entregar algo diferente num jogo, vai fazer uma boa jogada individual, tem uma visão bacana de campo, de jogo, mas vai oscilar. Vai ter momentos ali que ele não vai render, como ontem, por exemplo, não rendeu. Está a caminho de se transformar na segunda contratação mais cara do futebol brasileiro, mais. Porque o clube dele, o Botafogo, está próximo de anunciar o Almada, né? Que já chegou ao Rio de Janeiro, né, para assinar com o Botafogo. E a informação que a gente tem é de que seria até o fim dessa temporada, da temporada do futebol brasileiro. Então é uma utilização curta, porque ele tem os Jogos Olímpicos para disputar, né? A regularização de jogadores contratados na janela passa a valer a partir do dia 10, eles podem estrear na rodada seguinte, né? Tem rodada no dia 15 ou é só dia 18? Deixa eu me atualizar aqui. Dia 6, dia 10, tem rodada no meio de semana, né? Só que no dia 26 começam os Jogos Olímpicos. Aí não sei se vai dar tempo do Almada ser utilizado. E aí ele vai voltar no meio de agosto para ficar no Botafogo até o fim do ano. Agora, é um jogo, né? Pode estar nas rodadas decisivas de lutar pelo título brasileiro. Então, o que a gente tem discutido aqui, o modelo do Botafogo, eu sei que tem um tipo de reação que é assim, do torcedor que se sente ofendido, tá chamando meu time de satélite. Eu já sofri um pouco dessas críticas por usar alguns termos. Uma vez usei o termo da barriga de aluguel, né? Mas entendam, né? É uma chegada com um prazo de validade totalmente determinado. Sim. Mas desde que o clube esteja preparado para utilizar o melhor desse jogador no período que ele vai passar aqui, eu não sei se isso é um problema na essência. Entendeu? A gente tem visto hoje, os grandes exemplos recentes de clubes endinheirados no futebol brasileiro acabaram criando a permanência do jogador que se transforma em problema de outra forma, né? A gente viu agora há pouco, Flamengo com Gabigol, Palmeiras com Dudu, né? Um deve sair, o outro vai ficar. Até um excesso de estabilidade do elenco vira um problema. Isso, você tem que resolver. Mas aí eu fico com esse jogador, mas agora ele, né, vale a pena pagar, já que ele está envelhecendo. Enfim, é uma realidade que voltou, né? Ela já existiu no futebol brasileiro, voltou agora. Essa realidade do Botafogo, de ter jogadores por pouco tempo, era uma realidade que existia no futebol brasileiro, mas de outra forma. Como os clubes não tinham como manter jogador aqui, a cada 6 meses praticamente tinha um grupo novo, né? Os anos 90 foram muito assim no Brasil, né? Você tinha um elenco novo. Mas não porque você queria.
Agora, o Botafogo faz parte de um conglomerado multiclubes. É isso. Os jogadores giram entre os clubes. E até agora parece que o destino final tem sido o Lyon. Né? Agora, se você está preparado para administrar isso, se você entende que essa vai ser o seu modelo, dá para montar times competitivos. Dá para montar. Eu acho que tem várias interpretações e uma não invalida a outra. Usufruir de um jogador por um curto espaço de tempo, ok, faz parte do negócio. Você conquistar um título, porque esse título pode impulsionar o seu negócio. Né? A conquista do título brasileiro nesse momento para o Botafogo é uma questão de honra, pelo que aconteceu no ano passado. Eu entendo essa injeção de técnica que vai casar com uma reta final de Campeonato Brasileiro para que o Botafogo consiga chancelar esse trabalho, esse investimento com o título brasileiro. Porque isso pode alavancar o negócio do Botafogo para outras grandes conquistas. Ok. Essa é uma visão. Outra, você fazer um investimento num jogador que gera muita expectativa técnica, num pensamento a longo prazo, gera uma frustração ter esse talento por apenas 4 meses. Porque se o título não vem nesses 4 meses, e também há um depósito muito grande de expectativa que pode se confirmar ou não. Ou se pinta problema James Rodrigues, é difícil encaixar ele no time. Sim. A gente está falando de um time que está brigando pela liderança do campeonato, que hoje o técnico consegue encontrar suas soluções, e que, por ter esse jogador por 4 meses, haverá naturalmente uma pressão por escalá-lo. Ou você acha que por 4 meses ele vai ficar no banco de reservas? Não. Ele vem, o período curto gera uma pressão ainda maior no treinador por escalá-lo. Numa engrenagem que já está ali. Eu acho que ele entra nessa engrenagem hoje com facilidade, tá? Só respondendo. Para mim, o Almada hoje entra nessa engrenagem do Botafogo. Mas, assim, se o título, se o encaixe acontecer de maneira tão fantástica, é frustrante para o torcedor, é frustrante para essa mesma engrenagem saber que isso só vai acontecer por 4 meses. Aí é um controle de frustração que vai de cada um. Cada um que administre, né, a sua própria expectativa e, consequentemente, algum tipo de frustração. Então tem várias, e principalmente, foi o que você falou, Barreto, é o entendimento do torcedor de que o Botafogo hoje ele é um pilar no modelo de negócio que tem como principal alvo o mercado europeu, porque é o mercado mais forte. Então o John Textor, por mais que ele faça tudo pelo Botafogo, por mais que ele consiga grandes contratações, que ele queira ver o Botafogo campeão de tudo, é um modelo de negócio que tem como fim o mercado europeu. O principal negócio de John Textor está na Europa. Isso não diminui o Botafogo. É uma escala natural de mercado, questão econômica. Estamos falando aqui de economia. Não estamos falando de paixão, nem de parte técnica, é economia. Então, assim, ele vai usar muitas vezes, sim, o Botafogo como um clube de passagem. Agora, é saber usufruir o máximo desse momento que grandes talentos estarão por aqui, de passagem. O próprio contrato com o Luiz Henrique, que eu citei há pouco, é um contrato que prevê o retorno ao futebol europeu. Só para deixar claro, caso tenha ficado alguma coisa no ar aí, as brincadeiras que a gente fez sobre o sistema, elas vieram da frase do Marlon Freitas na entrevista no intervalo ontem, dizendo que o Botafogo tem que brigar contra o sistema quando ele estava reclamando da arbitragem. Engraçado que sistema não é uma expressão usada pelo John Textor, né? O John Textor tem uma cruzada, né? Que ele está tentando provar questões de manipulação por apostas esportivas e também questões de arbitragem no futebol brasileiro. E a gente tem debatido aqui que Textor não conseguiu ainda dar o segundo passo, né, que é mostrar para a gente a mesma convicção que ele tem. Ele está misturando duas coisas que são totalmente diferentes. O Textor foi mais direto, já chamou que é tudo corrupto. Disse que é corrupção. Futebol corrupto. Mas também ainda não conseguiu mostrar para a gente por A mais B que sistema é esse, que corrupção é essa, né? Então são essas as críticas que a gente faz. O que não quer dizer que sempre que a gente diga isso, está querendo dizer que a arbitragem acertou, que não existe erro de arbitragem, como o Éboli destacou, né? O lance era para expulsão, e como a gente falou aqui também no outro jogo do Botafogo, o lance no Tietê seria para expulsão, né? A entrada do Hugo Moura, que pega na bola antes, né?
esse tema também. Pega na bola, depois arranca, pega na bola, adversário. mas na sequência de pegar na bola, vai com a trava da E o chuteira. de ontem nem bola tinha na jogada, canela. era só... São 2 lances contra o Botafogo. Tem gente que junta isso e diz, porque aí tem método, uma perseguição. Aí é que a gente já tem mais dificuldade de acompanhar. E até porque Mas parte os erros dessa aconteceram. reclamação teve como origem um pênalti, que foi também indiscutível, né? O pênalti de ontem? O pênalti em cima do aí Pita, não. não- 2 mãos nas costas do não há o que amiguinho e discutir, empurrão. então. Aí não. Aí Aí você se apoia numa Aí já bengala. complica. Você se apoia numa bengala que virou uma bengala editorial, mas que, diante das imagens, ela perde força, ela vira uma conversa vazia. Né? aí já complica um pouco. Bom, quem está descomplicando um pouco a sua situação é o Vasco, né? Bom, família zoeira tá aí, né? O Botafogo venceu por 2-1 ontem o Cuiabá fora de casa, bem difícil vencer, mas eu colocava esse jogo aí como pontos a favor do Botafogo, né? Por mais que a gente tenha perdido pontos contra o Vasco e contra o Criciúma, eu colocava o Cuiabá como aí o Botafogo favorito para esse jogo. E aconteceu, vencemos, apesar de tudo. Mais uma vez o Botafogo joga mal, na minha opinião, principalmente no segundo tempo, principalmente nos últimos 25 minutos do segundo tempo. O Botafogo continua sofrendo demais, lembra muito o Botafogo do ano passado, não tem como negar. Você fica com o tempo todo aquela expectativa de que o Botafogo vai levar gol no final do jogo, porque sofre muito. Mais uma vez o Botafogo teve que contar demais com o goleiro John, que fez ontem defesas espetacular novamente. Eu sei que é o trabalho do goleiro, é defender, mas eu prefiro muito que o goleiro passe... Qual era a cor da camisa do goleiro? Não lembro. O goleiro jogou ontem, eu quero isso, né? Eu quero que a zaga funcione, que o meio de campo funcione, e não está acontecendo isso no Botafogo. Bom, ontem Arthur Jorge, mais uma vez, surpreendeu aí na sua escalação. Eu posso dizer isso, né? Muita gente já revoltada novamente com a escalação do Arthur Jorge. Vou passar aqui para vocês como é que ele entrou em campo ontem. Ele foi com o goleiro John, Bastos e Alter. Ontem tive vontade de enforcar esse cara, tá? Aí veio com o Marçal e com o Matheus Ponte. O Matheus Ponte veio porque o Damião estava suspenso. Mas veio com o Marçal, não com o Cuiabano. Botou Cauê, Marlon Freitas, Gregor e Luiz Henrique. Até aí tudo bem. A única diferença foi o Cauê. Lá na frente, Júnior Santos junto com o Eduardo, colocando o Chiquinho no banco. E aí, o Cauê fez o gol. Ok. Falar nisso, o Botafogo tem feito muitos gols sem ser com seus atacantes. Júnior Santos parou de fazer gols e anda sumido. Isso é preocupante, porque quando ele não fazia gol, ele pelo menos se esforçava muito, corria, dava passe, dava assistência. Agora nem isso ele está fazendo, isso é preocupante. Ontem o Botafogo marcou com o Cauê, quem foi o outro? Matheus Ponte, né? Que não são atacantes. O Botafogo continua metendo gols sem atacante nesse momento. Isso é preocupante. Assim, tem um coletivo, é uma equipe, é família, ok, todo mundo pode fazer gol, mas a função deles não é essa. Então você vê que está faltando alguma coisa ainda nesse elenco. E aí você vê, aí as substituições dele, ele fez 5 substituições ontem. Ele tirou aí o Júnior Santos, colocou o Diego Hernandes, que foi o autor do gol, tirou o Luiz Henrique, colocou o Oscar Romero, tirou o Cauê na entrada do Danilo Barbosa, Fernando Marçal saiu para a entrada do Cuiabano, que jogava na sua terra natal, a família dele toda estava lá, e tirou o Gregor para colocar o Tiquinho Soares. Tiquinho Soares também não consegue mais reencontrar seu futebol. É a maior seca dele desde quando ele chegou ao Botafogo, de seca de gols, não faz gol. Tá fazendo parede no meio de campo, né? Antes ele fazer aquilo mais próximo da área, aquela parede, que era escorada, conseguia trazer os atacantes mais para frente, enquanto ele segurava a bola para soltar para as laterais. Ele tá fazendo isso no meio de campo, sem ninguém lá na frente, sem ninguém para tocar, perde bola, todo mundo encosta nele, ele cai, porque ele faz essa parede. Então o jogador vem por trás e acaba empurrando ele, nem sempre o árbitro dá a falta. Falando em árbitro, vamos falar de Thiago Almada, já que ele chegou aqui no Rio de Janeiro, ok. Mais uma vez, o árbitro dando as caras em jogo do Botafogo, né? Impressionante como todo jogo do Botafogo tem polêmica com a arbitragem. Meu Deus do céu, parece que tudo que o João Texto falou está se voltando contra o Botafogo, não é possível. Parece que os árbitros já entram com uma implicância contra o Botafogo. Os caras falam que não é como não é, são 4 jogos, 5 jogos em 14 do Campeonato Brasileiro, que era para ter um jogador expulso. E não acontece. Contra o Atlético Paranaense, um pênalti claríssimo a favor do Botafogo não marcado. O VAR não chama. Eu não vou lembrar de todos aqui. Contra o Criciúma, foi contra o Fluminense, uma entrada criminosa, só um amarelo, se não me engano. O VAR não chama para expulsão. Ontem, mais uma vez, para expulsão.
Contra o Vasco, quase arrancou a perna do Tietchan, colocando o cara fora do jogo. Levou 6 pontos na canela. Nem amarelo o cara leva. Mano, o que mais precisa acontecer? A arbitragem parece que entra... Aí no jogo entre Flamengo e Atlético Mineiro, teve um lance muito menor do que essa entrada do Vasco contra o Botafogo, muito menor do que a do Fluminense, até menor do que a de ontem. O árbitro dá vermelho. Simples. Então, tipo assim, cara, é uma parada muito louca, né, que acontece com o Botafogo. Aí o Marlon Freitas, na saída do primeiro tempo, falou que tem que lutar contra o sistema. Não sabia, não sei se foi pênalti, temos que lutar contra o sistema. Bom, pênalti foi claríssimo, tá, a favor do Cuiabá. O Walter totalmente perdido ontem. Pênalti, ok. Mas aí você começa a colocar dúvida na cabeça dos próprios jogadores, porque tudo parece que é contra o Botafogo, porque está sendo tudo contra o Botafogo, porque não parece, está acontecendo. Foi pênalti, ok? Mas aquele lance ali que o VAR nem chama. Cara, esses caras não servem pra apitar a Série C. Uma várzea. Esses caras tomariam porrada, de paulada na cabeça, não é possível. Cara, é revoltante. Todo jogo a gente vem aqui, todo jogo tem uma reclamação da arbitragem, todo jogo uma... Não chega a ser polêmico, não, porque polêmico gera dúvidas. Isso não é dúvida, é fato. É vermelho, acabou. Mudaria o jogo. O Botafogo venceu o Vasco por 1-0, podia ter um jogador a mais, terminou 1-1. O Botafogo teve um pênalti a favor contra o Atlético Paranaense, se não me engano a gente perdeu o jogo, que poderia mudar o lance, mudar o jogo. Ontem a gente conseguiu vencer na força do ódio. E graças a Deus os gols do Botafogo não deram margem para a arbitragem traçar linha. Porque se tivesse margem para traçar linha, com certeza o Botafogo seria roubado nessa traçagem de linha que eles fazem horrorosa que a CBF tem aqui, né? Então, tipo assim, graças a Deus foram gols que não gerou polêmica, não tinha como duvidar do gol, porque senão o Botafogo não teria teria feito 2 gols, tenho certeza, porque o VAR teria tirado algum gol do Botafogo. É impressionante. Bom, tem que falar, cara, porque, cara, a gente fala, mas não muda, não adianta. Isso aqui é só pra gente colocar pra fora, porque vai mudar o quê? Nada. Próximo jogo é capaz de acontecer a mesma coisa. Próximo jogo é contra o Galo, que tá 5 jogos sem vencer em casa, tá num momento difícil, tomou 4 ontem, e enfrenta o Botafogo aqui no estádio Newton Santos. Vamos encher a casa, vamos lotar. O Botafogo continua na busca, não, o Botafogo tá na briga pelo título ainda, tem 3 pontos a menos que o Flamengo, chegou a 27, o Flamengo a 30. Tá tudo embolado, o Palmeiras pode ultrapassar o Botafogo hoje, ficar 1 pontinho, 2 pontinhos a mais, pode chegar a 31, se eu não me engano. O Bahia pode chegar a 27, mas tá no bolo. O Botafogo tinha que vencer, ontem venceu. É pra vencer o Galo, dá pra vencer o Galo, tem que aproveitar esse momento ruim dos caras também. É um time muito qualificado, tá com bastante desfalque, mas o Botafogo também tá, joga em casa, precisa vencer. Thiago Almada desembarcou no Rio de Janeiro, hoje pela manhã, bem cedo, quando o Galo cantou, tava desembarcando, teve alguns torcedores do Botafogo ali para receber ele tirou foto, tá muito feliz, esse Botafogo já deve fazer uma entrevista coletiva com ele em breve, deve ser transmitido aqui pelo YouTube também, pelo canal do Botafogo, se você não é inscrito lá, se inscreva lá, e para ser reintegrado ao grupo, começar a treinar com os jogadores, tá, para poder começar a conhecer o grupo que ele vai jogar aí. E mais uma dorzinha de cabeça boa aí pro Arthur Jorge, que na minha opinião, eu tô começando a duvidar do Arthur Jorge, isso não é bom. Eu não sei se tem mais alguém que duvida, tá? Começou a duvidar também do português. Os últimos 2 que passaram por aqui tiveram cobrança. Cuidado. Então, oi, Arthur Jorge. Os outros 2 que passaram por aqui teve cobrança. E se você continuar aí dando mais marmelada que você tá dando, o último jogo contra o Vasco, você errou muito feio, já botou o zagueiro como atacante, errou feio na escalação, mudou um meio de campo inteiro horroroso. A torcida já começou a perder a paciência. Tá vencendo na vontade. E na sorte. Vai até quando isso? Vai durar? Não. A gente fala, jogando bem, jogando mal, a gente tem que vencer, ok. Mas se você assistir todo o jogo, 10 jogos do Botafogo, 10 jogos venceram mal, jogando mal, não vai vencer os 10 jogos, é impossível. Mas tá jogando mal, você perde tesão de assistir o jogo. Fala, não é possível que esse time evolui, pô. Evoluir. 265 milhões de reais para ver um time levar sufoco de Criciúma, de Vasco, de Cuiabá, pelo amor de Deus. O Cuiabá só tem um jogador bom, que é o Pita, que é o cara que faz gol pra cacete e adora fazer gol contra o Botafogo, desde a época de juventude. E o Botafogo, e ontem o Pita fez o gol de pênalti, mas perdeu 2 de cara, mais um jogador deles que perdeu um gol feito. As melhores chances todas foram deles. É só você assistir os melhores momentos. Bom, eu precisava colocar isso pra fora, se você concorda comigo ou não, tudo bem, tá tudo certo, né? Somos irmãos de camisa. E deixa nos comentários aí a opinião de vocês também sobre esse Botafogo, né? Que tá
Tá lançando, mas tá no meio dos caras, beleza. Mas tem muita gente para começar a jogar e vamos ver o que o técnico vai inventar daqui para frente com essas opções todas que estão chegando aí no Botafogo. Mas eu vou ficando por aqui, fiquem todos bem, fiquem com Deus, até a próxima. Fui!